A paz do Senhor, juniores! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje juntos para mais uma aulinha, final da nossa aulinha, né? Hoje é a nossa última lição e nós aprendemos tantas histórias de fé e coragem. E nessa última lição nós estaremos estudando sobre Daniel. E nós vamos começar fazendo o quê? Fazendo o que o Daniel mais gostava de fazer. Nós vamos começar nossa aulinha orando e falando com o nosso Deus. Então vamos lá? Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por Tua proteção. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, ó Deus, guiando os nossos passos, protegendo o nosso lar, nossa família, abrindo nossa mente, nos dando entendimento da Tua palavra, Pai. Ser conosco mais um dia. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Quem está feliz aí? Eu estou muito feliz mesmo, porque hoje nós estamos encerrando, né, a nossa última lição. E a nossa última lição está falando sobre a história de Daniel. E o nosso versículo-chave está lá no livro de Efésios. Abram suas Bíblias aí, o livro de Efésios, capítulo 6, o verso 18, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigilando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui está falando sobre oração, que nós temos que orar em todo o tempo, orar com súplicas, orar pedindo, falando ao Senhor. Só que nós não temos só uma forma de orar só pedindo, né? Nós sabemos que nós oramos agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor. E com Daniel nós aprendemos sobre a oração. Daniel foi um jovem que foi trazido muito cedo lá da cidade de Israel. Quantas histórias nós aprendemos nesse trimestre sobre Israel, na verdade? E Daniel foi trazido de Israel cativo por aquele povo, né? Eles trouxeram ele de Israel para a Babilônia. E Daniel teve muitas experiências com Deus, muitas histórias lindas. Vocês podem conhecer mais sobre Daniel no livro da Bíblia, que tem um livro chamado Daniel, que conta várias histórias dele. E a história que a Tia Emily vai contar hoje está lá a partir do capítulo 6 do livro de Daniel. E nesse tempo que narra essa história, havia um rei, e o rei se chamava Dário. Esse rei Dário, que governava nessa época, né? Esse rei Dário tinha 120 governantes. Então, o rei Dário tinha 120 governantes. E esses governantes, eles cuidavam daqueles locais, né, que eles governavam, e aí eles prestavam conta para 3 outros governantes que eram maiorais que eles. E Daniel, nosso Daniel da história, personagem da história, estava lá também, né, como um dos governantes principais. Daniel e os 3 governantes. E aí, todas as vezes, né, que acontecia alguma coisa com aqueles 120 que governavam, eles falavam com os 3 e os 3 falavam com o rei. Só que, como nós já bem sabemos, Daniel, ele tinha muita intimidade com Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, ele falava com o Senhor e Deus dava muita sabedoria para Daniel. Daniel, ele se destacava no meio desses homens. E todas as vezes que Daniel pegava alguma coisa para fazer, ele fazia muito bem feito. Daniel, ele sempre pedia orientação a Deus, ele vivia em espírito de adoração ao Senhor, vivia conversando com o nosso Deus. E aí, o rei teve uma ideia. Ele falou: eu vou colocar Daniel como o governador geral. Ele vai ficar acima de todos os outros. E aí, esses 2 homens aqui, os 2 governantes, não gostaram nada dessa ideia. E aí eles começaram a investigar e observar a Daniel para ver se Daniel estava fazendo alguma coisa que pudesse incriminar a ele, né? E aí começaram a observar Daniel. Mas não encontraram nada que pudessem acusar a Daniel.
olhavam em tudo e não encontraram nada. E aí eles observaram que Daniel, ele tinha um ritmo todo. 3 vezes durante o dia, Daniel entrava no seu quarto, abria a janela do seu quarto, e a janela do seu quarto dava em direção para Jerusalém, e ele dobrava os seus joelhos e orava, sempre falava com Deus. E aí, aqueles homens, aqueles governantes que estavam, com inveja, porque já sabiam do plano do rei Dario, eles falaram assim: Daniel, ele ora, então vamos bolar um plano aqui. Vamos falar para o rei que as pessoas no reino não podem pedir, não podem adorar a nenhum Deus, somente fazer petições ao rei Dário. E aí, quem fizer qualquer petição a outros deuses, o que é que vai acontecer com eles? Eles serão lançados dentro de uma cova de leões. E aí eles fizeram um decreto e foram até o rei. E quando chegaram até o rei, com esse decreto, o rei nem imaginava que nesse decreto eles queriam acusar, Eles queriam fazer o mal a Daniel. Nem passou pela cabeça do rei Dário isso. Porque o rei Dário gostava muito de Daniel, tanto é que ele tinha bons planos para Daniel, Ele queria elevar Daniel no meio dos outros. E aí, quando o rei Dário, quando aqueles homens vieram, com essa ideia de colocar esse decreto, como o rei Dário não imaginava o que estava por trás desse plano, o rei Dário foi lá e assinou o decreto. E no decreto dizia: no espaço de 30 dias, qualquer homem deverá fazer petições somente ao rei Dário. Se pedir a qualquer deus ou qualquer homem, será lançado na cova dos leões. E o rei Dário foi lá com seu anel e assinou esse decreto. E aí, esses homens governantes saíram anunciando esse decreto por toda a Babilônia. E quando Daniel ficou sabendo desse decreto, O que Daniel fez? Daniel foi para os seus aposentos, foi para o seu quarto, abriu a janela e foi orar. Foi fazer o que já era de costume dele, a orar e falar com Deus. E aí, quando Daniel foi orar, como já estava tudo planejado por aqueles homens, Eles fizeram o quê? Foram atrás de Daniel e foram vigiar a Daniel. E quando viram Daniel orando, correram até o rei e foram avisar para o rei. E falaram para o rei: Rei, olha, você colocou o decreto, o senhor assinou o decreto e Daniel não seguiu as suas ordens. Daniel orou e foi falar com o Deus dele. E aí o rei não sabia o que fazer, porque o rei amava muito a Daniel. E aí o rei tentou de todas as formas que aquele decreto não fosse concretizado, que não pegassem a Daniel e jogassem na cova dos leões. E aí ele pediu um tempo, que até o pôr do sol ele queria resolver essa situação. Só que não teve jeito, aqueles homens ficaram lá: não, rei, o senhor colocou essa ordem tem que ser cumprida. E o rei não teve como escapar, não teve como livrar a Daniel. E eles pegaram Daniel e lançaram Daniel dentro da cova dos leões. O rei chegou na cova e falou: Daniel, ore ao seu Deus, talvez o seu Deus te livra da boca dos leões. E aí o rei Dário foi para casa muito triste, foi para o seu quarto e não queria saber de nada, gente. Ele só queria chorar, muito triste com o que tinha acontecido com Daniel. E as pessoas queriam alegrar ao rei, iam lá querendo levar comidas, levar bebidas para ele, mas nada. O rei não queria saber de nada, nem músicas, nada alegrava o rei. E aí, durante aquela noite que Daniel passou lá na cova dos leões, diz a palavra de Deus que veio um anjo. Um anjo apareceu ali na cova dos leões e fechou a boca daqueles leões e não deixou que nada acontecesse com eles. E aí, quando foi pela manhã, quando deu
o amanhecer, o rei, a primeira coisa que foi sair correndo em direção à cova onde o Daniel estava. E ele chamou em alta voz Daniel, ele estava muito triste. Ele, Daniel, Daniel, será que o seu Deus te livrou da cova dos leões, te livrou dos leões? E aí Daniel respondeu, sim, eis que o meu Senhor, ele vive. E ele ficou muito agradecido. Ele, Senhor, rei Dário, nada aconteceu comigo. Deus mandou um anjo e me livrou e me protegeu. Eu estou bem, louvado seja o meu Deus. E aí o rei Dário ficou muito agradecido, muito feliz, pediu que tirassem Daniel lá daquela cova. Tiraram Daniel e ele olhou para Daniel e viu que nada tinha acontecido com ele, que Daniel estava bem, Daniel estava sem nenhum arranhão, vocês acreditam? E aí, crianças, o rei Dário colocou uma outra lei, um outro decreto. E olha o que dizia no novo decreto do rei. O rei decretou o seguinte: em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Que Deus maravilhoso é o nosso, não é verdade, juniores? Quando isso aconteceu, olha como que mudou o quadro. Agora o rei Dário colocou um decreto que todos em Babilônia deveriam adorar o mesmo Deus de Daniel. E aqueles homens que tinham planejado aquele mal para Daniel, o rei Dario, ele colocou também que aqueles homens agora seriam lançados na cova dos leões. E quando aqueles homens foram lançados na cova, eles não conseguiram nem descer a cova, porque antes mesmo dele chegar até o solo da cova, aqueles leões já tinham se alimentado daqueles homens. Então, olha o que o nosso Deus fez. O nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel. E o nosso Deus, ele também ouve as nossas orações, ele também ouve o nosso clamor. Ele está atento às nossas petições. E não existe nada impossível que o nosso Deus não consiga e não possa resolver. Tem um livrinho, eu gosto muito desse livro, chamado Orações para Garotos, mas também tem Oração para Meninas, que ele é um livro de poesia que fala sobre orações. E nesse livro, eu vou ler um pedacinho dele para vocês, que ele é muito bacana. Olha só, este é o meu livro que me ajuda a orar. Eu o carrego todos os dias aonde quer que eu vá. Ele me diz como e o que fazer. Ajuda-me a falar com Deus e pelas coisas que Ele faz agradecer. Orar a Deus é como falar com um amigo. Ele me ajuda e está sempre comigo. Você pode orar em todo lugar, no seu quarto ou no banheiro, dentro de casa ou no parque. Pode orar o dia inteiro. Você pode orar enquanto passeia de carro ou está pedalando, enquanto olha à noitinha as estrelas no céu brilhando. Até quando estiver pulando corda, você pode fazer sua oração. Não precisa usar palavras difíceis ou fazer um longo sermão. Ore de manhã, à tarde ou ao fim do dia. Sempre que você orar, Deus sentirá alegria. Faça suas orações com os olhos abertos ou fechados. Pode orar em voz alta ou como um segredo bem guardado. Você pode orar sozinho, com um amigo ou até dois. Pode ser também com sua mãe, para ir dormir depois. Seja quem for sua companhia, faça sempre sua oração. Deus certamente o ouvirá, Ele conhece o seu coração. Agradeça a Deus por sua casa, sua família, por amar você e fazê-lo assim como é. Agradeça por tudo, desde o seu cabelo até o dedo do pé. Não se esqueça de agradecer por Deus estar ao seu lado, por ajudá-lo em todo o tempo como um amigo dedicado. Peça perdão por algum momento ter entristecido alguém. Deus o perdoará e vai ajudá-lo a sempre fazer o bem.
Ao aprender a orar, você conhecerá o amor. Deus cuida de você como cuida de uma flor. Peça a Deus que guarde seus amigos e todos que estão ao seu lado. Ele ainda o fará mais corajoso para ajudar quem estiver assustado. Conte a Deus o que o faz sentir feliz, irritado ou chateado. E saiba que mesmo assim, sua amizade com Ele nunca terá acabado. Então se lembre, quando um novo dia começar, Deus sempre estará pronto para ouvi-lo orar. Não é lindo esse livro? Eu amo muito esse livro, ele está todo já, olha, porque a gente usa muito ele lá em casa com os meninos e eu acredito que também você deve ter gostado dele. Então, gente, esse livro fala sobre oração. Tá vendo? Ele fala que você não precisa falar palavras difíceis, que você não precisa fazer longos sermões. Não, orar é você falar com Deus. E não tem hora certa, a todo momento você pode estar ligadinho e falando com Ele, tá bom? E assim como vocês ouviram várias histórias de fé e coragem, Deus também ouve as suas orações, assim como Ele foi com Daniel, com Ana que chorou pelo filho, assim como foi com Elias que orou e o sol parou, Deus também está pronto para ouvir a sua oração. E às vezes, gente, nem sempre a resposta do Senhor é instantânea no momento pra gente. Às vezes Ele manda nós esperarmos um pouco, às vezes a resposta do Senhor é instantânea, às vezes não, às vezes Ele pede pra gente esperar. Então nós temos que estar atentos também à voz do Senhor e orar em todo tempo. Em Tessalonicenses, olha o que diz em Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 17. Orai sem cessar. Orar em todo tempo, gente. Se você está alegre, ore. Se você está triste, você ora. Se você está preocupado, ore. Se você perdeu um brinquedo, quem já perdeu um brinquedo e aí orou ao Senhor para encontrar aquele brinquedo? Já tive experiências assim, sabia? Então vocês também têm que viver essas experiências com Deus. Ore que o Senhor, Ele quer falar com você. E é assim que você fica íntimo dele, tá bom? Bom, agora nós vamos para a dinâmica. Quando eu oro, eu cresço. Nós vamos precisar de uma bexiga. E aí eu vou falar duas frases para vocês. Quando eu falar a frase, hoje eu falei com Deus, vocês assopram a bolinha. Quando eu falar, hoje eu não falei com Deus, vocês tiram o ar da bolinha, beleza? Então vamos lá, fazer um teste aí, Levi. Hoje eu falei com Deus, assopra. Hoje eu falei com Deus sobre o meu pastor. Hoje eu falei com Deus sobre a minha família. Hoje eu falei com Deus sobre a minha escola. Hoje eu não falei com Deus. Hoje eu não falei com Deus sobre os missionários. Hoje eu falei com Deus sobre os meus amigos. Hoje eu falei com Deus sobre os meus sonhos. Sobra? Sobrei. Hoje eu falei com Deus sobre a EBD. Hoje eu falei com Deus sobre os obreiros. Hoje eu não falei com Deus. Tá vendo só? O que acontece? Quando a gente fala com Deus, a nossa bola cresce. Ela cresce. Enche ela aí, Levi, fazendo um favor. Enche ela novamente. A bolinha, essa bola, a bexiga, ela foi feita para quê? Para ser enchida mesmo, né? E aí, quando ela tá vazia, ela fica sem graça. Essa bola se parece muito com a gente. Por quê? Quando nós... Parece aqui, Levi. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós ficamos assim, como essa bolinha, cheia. E quando ela está cheia, ela fica muito mais bonita, não é verdade? Olha, ela fica mais bonita. Com ela cheia, nós podemos brincar, não é verdade? E assim também é a nossa vida com Deus. Nós sempre temos que estar falando com Deus. Para quê? Para nós estarmos cheios dele, da presença dele, e que ele também, dessa forma, ele vai ficar conhecendo mais sobre nós, saber das nossas necessidades, das nossas preocupações, saber também o quanto nós somos gratos a Ele por tudo
quanto Ele tem feito pelas nossas vidas. Então, brinquem aí na casa de vocês com essas bolinhas e lembram de mais coisas que nós podemos orar e falar com Deus todos os dias. Amém, crianças? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Nossa lição terminou hoje, mas no domingo que vem tem coisas novas chegando pra gente, tá bom? Então, beijo e até a nossa próxima lição. Tchau! Tchau!